Começa agora o programa Angelita e Cia, com a Angelita Silva. Boa noite, né? Hoje, terça-feira de carnaval, estamos aqui para mais um programa Angelita e Cia. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre um tema que eu acho assim muito importante, que é sobre a educação dos filhos. Que é aquela questão, né, gente? Muitas vezes a gente fica naquela dúvida do que é certo, do que é errado a gente fazer com a criança. Eu vou estar falando aqui de algumas regras, algumas coisas que nós temos que ter consciência, né, enquanto adultos, enquanto pais, né, para a gente estar educando nossos filhos. Está educando os nossos pequenos e formando para que eles sejam pessoas responsáveis no futuro, né? Para estar trabalhando e formando o caráter dessa criança dentro da nossa casa. Então, essa responsabilidade que nós temos, né? Quando eu falo sobre essa questão da responsabilidade que nós temos, gente, eu falo que muitas vezes a criança não é só, hoje em dia, já não é mais só a responsabilidade do pai e da mãe. Às vezes os pais trabalham fora, ficam os avós cuidando dessa criança, as tias cuidando dessa criança. E toda pessoa que está cuidando dessa criança tem responsabilidade em educá-la, a ensinar valores, a ensinar coisas que ela vai levar para a vida adulta, né? Primeiro que nós temos que ter entendimento que nós precisamos manter equilíbrio entre o amor e o limite. Nós temos que ter um equilíbrio entre isso, né? Porque muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, os pais que foram criados num regime muito severo por seus pais, pensa que ele precisa continuar educando os filhos nesse regime severo, cheio de violência, autoritarismo. Errado. Assim como aqueles pais que deixaram os filhos fazer tudo ao longo da vida, porque os filhos podiam tudo, né? Não tinha regra nenhuma, não tinha nenhuma norma, não tinha um dever, não tinha... Ou seja, tudo era permitido. Também, e deixa com que os filhos hoje sejam da mesma forma, porque eles foram criados assim, sem nenhuma regra, e os filhos são criados da mesma forma. Tá errado também, gente. Então, assim, essas duas formas, nem muito severo e nem muito permissivo. Por isso que é importante que nós tenhamos equilíbrio entre o amor que nós temos por nossos filhos, tem que ter um equilíbrio entre o amor e o limite que nós temos que impor. Então, é por isso que eu costumo sempre dizer que a criança, quando ela vem, né, dentro da nossa casa, que ela chega para nós, né? Que a criança começa lá nos primeiros meses, ela já começa a aprender, gente. Ela já começa a aprender vendo as coisas que acontecem ao redor dela, né? Quando a criança de 0 até 2 anos, ela começa a experimentar o mundo de uma forma diferente. Ela quer pôr a mão, ela quer sentir, muitas vezes algo leva na boca. Por quê? Porque é a forma que ela está dando esse aprendizado. E nessa parte do aprendizado dos filhos, é muito importante que os pais comecem a mostrar o que é certo e o que é errado. Claro que essa criança ela não vai ter ela não vai ter esse entendimento ainda. Mas ela já começa a se familiarizar com isso, com regras, com normas. Por exemplo, uma criança muito pequena, ela não tem entendimento, gente, que se ela levar o dedo na tomada, vai levar um choque. Ela não tem esse entendimento porque ela é muito pequena. Mas cabe ao adulto a ensinar que aquele lugar não pode. E não é batendo, não é gritando, não é colocar. Quando a criança chega perto, ensina ela que não pode, você fala que não pode. Então, assim, ela vai aprendendo regras. E é muito pequena, ela vai se familiarizando com isso. Né? Que o mundo existe normas. Né? Nós só vamos viver em sociedade quando nós aprendemos que o mundo tem regras. Nós não podemos fazer só o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nós temos que saber que
O mundo tem regras para viver em sociedade, para viver em família. Temos que aprender a respeitar o espaço do outro, a respeitar o outro, a respeitar o pensamento do outro. Enfim, temos que aprender a respeitar. E isso é uma coisa que nós temos que ensinar às nossas crianças dentro de casa. Por exemplo, gente, nenhuma criança nasce racista, tá? Não nasce nenhuma criança racista. Porque uma criança de 0 a 2 anos, ela não tem padrão de cor. Ela não tem padrão de situação econômica. Ela não tem. Então, assim, se independente, ela pode ser uma criança milionária e você colocar ela brincando com uma criança que está lá numa favela, ela vai brincar de forma igual, porque ela não tem essa coisa. Então, é nós que temos que ensinar os nossos filhos a não ser preconceituosos, né? A não serem racistas. Então, é nós que temos que ensinar isso. E é nosso comportamento ensinar isso dentro das nossas casas. É os nossos filhos, é nossa responsabilidade do adulto que ele vai ser no futuro, né? Aqui eu costumo sempre dizer o seguinte, eu já ouvi pais falar assim para mim, mas eu amo meu filho incondicionalmente, então eu dou tudo para ele. Vamos fazer uma ressalva nesses casos, tá? Se você tem condições de dar tudo para o seu filho, ótimo. Só que não é favorável. Teu filho tem que aprender que as coisas não podem ser na hora que ele quer, por exemplo. Por exemplo, uma criança de 5 anos, eu já vi criança de 5 anos que dominam os pais. Determina o restaurante que eles vão para comer, determina o passeio no domingo, determina a roupa que vai vestir, a marca do tênis que vai pôr no pé. Gente, tá errado. Tá errado essas coisas. Não estou dizendo que você tem que desrespeitar seu filho, mas você tem que ensinar o seu filho. Isso é uma coisa que o filho tem que aprender a respeitar a decisão dos pais. Porque é os pais que sabem. Quando os filhos passam a ter esse domínio sobre os pais, é que você já está perdendo você já está perdendo a linha para a educação do teu filho. Você já está perdendo o caminho. Você já está perdendo a mão, como se diz, né? Então, eu sempre costumo dizer que nós temos que ter este cuidado. Existem práticas, né? 7 práticas de impor regras e limite na educação dos filhos, né? Primeiro que nós temos que estabelecer regras e limites. Por quê? Porque isso é fundamental para que essa criança, no futuro, se torne independente, responsável e preparadas para seguir na vida adulta. Por exemplo, gente, uma criança que faz muita birra quando pequena. É aquela criança que faz muita birra porque tudo que ela quer ganhar no grito. Ela começa a fazer aquele escândalo, aquela birra, e começa a xingar, e começa a sapatear, e começa a quebrar coisas. E os pais, porque não suportam o comportamento do filho, vai e dá. Errado, você está reforçando para o seu filho que aquele comportamento tem ganho. Aquele comportamento tem recompensa. Ou seja, ele vai ser aquele adulto que vai crescer fazendo chantagem emocional com o outro. Tipo assim, se você não me der tal coisa, vai ser assim. Se você não for, eu vou embora. Se você não tal coisa, eu vou me matar. Gente, isso foi a criança que cresceu nesse ambiente, acostumadas a fazer chantagem emocional, a ganhar as coisas no grito, a ganhar as coisas fazendo com mau comportamento. E o adulto, muitas vezes, porque não suporta o comportamento do filho, reforça isso nesse filho, tá? Reforça isso nesse filho. Isso é uma das falhas, gente, enormes que a gente tem visto nos dias de hoje ainda. Primeiro porque, assim, as pessoas querem filhos, né? As pessoas querem filhos. Só que, muitas vezes, elas não estão preparadas para educar esse filho, né? Ela tem uma vida extremamente profissional, que ela trabalha, ela passa horas no trabalho, ela não tem muito tempo. O filho vai ser criado por outra pessoa e no período que ela está com essa criança, que essa criança apresenta comportamentos inadequados, o que os pais fazem? Eles cedem para poder acalmar a criança.
A criança quer algo que não pode, os pais simplesmente dá para a criança, para acalmar ela. Ou seja, porque eles não conseguem lidar com o comportamento inadequado do filho, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos, com o comportamento que nós temos mediante essa postura que os filhos têm, né? Os filhos querem chamar atenção muitas vezes. E esse chamar atenção fazem os filhos terem comportamentos que os pais se sentem totalmente despreparados para lidar, né? A criança ganha no grito, aprendeu a fazer chantagem, é uma criança pequena que aprendeu a dominar o adulto. Ou seja, os pais são dominados pelo filho, né? Os pais não têm vontade. Os pais não podem assistir o canal de televisão porque a criança, ela impõe que é aquilo lá que ela quer assistir. Ou seja, a televisão é dela. O pai chega num horário que ele quer ver um jornal, não pode tirar do desenho do filho. Está errado, gente. A criança tem que aprender regras, tem que aprender normas. Por exemplo, você quer ensinar teu filho? Desde muito pequeno, desde até os 2 anos de idade, você já começa a ensinar teu filho a guardar o brinquedo, por exemplo. É uma regra. Olha, você brinca, terminou de brincar, você vai guardar. Claro que a criança ela não tem total compreensão disso. Lógico que não. É por isso que você vai ensiná-la, você vai fazer com ela. Por exemplo, acabou de brincar, você vai dar banho nela para ela dormir, por exemplo, parou de brincar, você vai pegar a caixa de papelão e você vai levar a criança a catar o brinquedo e colocar dentro da caixa. Ou seja, ela vai assimilar isso, para quando ela tiver maior, ela entender que guardar o brinquedo é necessário. Ela acabou de brincar, ela tem que juntar o brinquedo dela. Por exemplo, e nós temos que tomar cuidado, gente, com as falas, tá? Com as falas, por exemplo, se você fizer tal coisa, eu te dou isso. Cuidado com essas barganhas, gente. Essas barganhas também não é muito saudável, tá? Por exemplo, a criança está na idade escolar, daí ela fala assim, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Errado. Errado por quê? Estudar é uma obrigação dele. É a única coisa que ele tem para fazer, é estudar. Então ele tem que ser bom aluno, tá? Ele não tem que ter ganho para ele passar de ano. Né? Isso é uma necessidade. Ele só tem para fazer isso. É um compromisso dele. É uma responsabilidade que ele tem com a escola. Então você não tem que compensá-lo por ele passar de ano. Então assim, os filhos não podem crescer com a ideia de que eu vou estudar para me ganhar tal coisa. Não, ele tem que estudar porque ele tem que entender que estudar é algo positivo para a vida dele. É algo importante para a vida dele. Né? Então não é pela barganha. Não pode ser por essa troca. Né? Ou, por exemplo, se você não fizer birra, eu vou te dar isso. A criança não pode aprender dessa forma. Eu sempre falo que a criança ela tem que aprender de uma forma certa. Se ela começar a fazer barganha para você quando ele tem mau comportamento, ele sempre vai ter na ideia dele, vai crescer com isso na cabeça dele, de que sempre ele terá que ser compensado por algo que ele fez certo. E a vida não é assim, gente. Nós sabemos que a criança tem que aprender que regras em sociedade foi feita exatamente para quê? Para que nós possamos viver bem com as pessoas e a gente ter paz, né? Não é porque eu vivo bem, não tem problema com o vizinho, porque eu quero alguma coisa que alguém vai me dar alguma coisa. Não. Eu tenho paz quando eu não tenho problema com o meu vizinho. Eu tenho paz quando eu não brigo com ninguém. Então, a criança tem que aprender que isso não é porque você vai ter uma recompensa. Isso é porque é uma regra da sociedade. Então, nós temos que reforçar isso nos nossos filhos. Uma outra coisa, por exemplo, que eu falo. Nossos filhos não têm que ter medo de nós, tá? Nossos filhos têm que ter respeito. Eu conheço filhos, né? Já conheci crianças que tinham medo do pai. Medo. Tinha pavor porque o pai era extremamente violento. Ou seja, a criança não tem que ter medo, gente. Criança tem que se sentir seguro dentro da nossa casa. Os filhos têm que ser amados, se sentir seguros com os pais e não medo. Então os filhos têm que aprender o quê? A nos respeitar, a respeitar os pais, a respeitar os avós. Não porque eles serão punidos severamente. Não porque eles têm medo. Muitas vezes as pessoas confundem respeito com medo. Meus filhos têm respeito. Não é respeito, é medo. A criança tem medo, não é respeito.
né? Respeito é aquilo que a criança, apesar de todo o amor, apesar da criança saber que é muito amada, saber que ela tem respeito, que ela tem que ter respeito, que ela tem as regras, que ela tem as normas que fazem dela uma pessoa melhor no futuro. Vai fazer ela viver em sociedade, né? Vai fazer ela ter, aprimorar o caráter dela, essa responsabilidade. Então, outra coisa, quando você for falar com o seu filho, evite gritar com ele ou falar com ele lá de cima, onde a criança tem que olhar para cima para falar com você. Sempre se coloque na posição da criança, na altura da criança. Fale olhando nos olhos da criança. Evite reforçar comportamentos inadequados. Por exemplo, a criança está aprendendo a falar e fala um palavrão e você acha engraçado e racha o bico de rir. Você dá um monte de risada porque é bonitinho. Gente, é errado. Né? Nós temos que aprender que, independente da idade, se está fazendo coisa que está errado, temos que corrigir. Então, o nosso comportamento vai mostrar para essa criança que aquilo não é certo. Não precisa gritar com ela nem bater nela, mas precisa mostrar com a nossa atitude que aquilo não foi legal. Falou alguma coisa, um palavrão, por exemplo, você vai falar para ela que aquilo não pode falar, que aquilo não pode ser falado, e você vai demonstrar pelo teu rosto que aquilo te desagradou, tá? Pela tua expressão, você tem que passar isso pro teu filho, que aquilo desagradou, aquilo tá errado. Agora, se você sorrir, você fala, dá uma bronca nele, mas sorrindo, qual a ideia que você passou para ele? Nenhuma. Aquilo para ele ficou como que? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, assim, disciplina, gente, precisa estar presente em todas as etapas da infância da criança, né? E da adolescência. Claro que quando chega, né, essa missão de educar, os pais têm que tem que ser persistente e tem que ter um comportamento de pensar o seguinte, tem que ser determinado, tá? Educar é difícil. Educar os filhos é difícil, não é fácil. Por isso que os pais são as figuras mais importantes para formar esse cidadão para o futuro, né? Para falar dessa criança no futuro, como que ela vai ser um adulto, que tipo de adulto que ela vai ser, é responsabilidade sua. Gente, já eu volto, né? Deixa eu mandar uma luzinha aqui. A minha amiga Diva Estachaco tá ligadinha, a Sol Mensagem está ligadinha. Deixa eu ver quem mais aqui. Meu esposo Jota tá ligadinho. Gente, meu celular tá meio bugado, ele não tá atualizando aqui as mensagens, tá? Mas assim que atualizar, eu falo com vocês. Eu vou estar falando. Eu vou pedir, agora nós temos o recadinho do nosso vice-prefeito de Maringá, que vai estar falando lá sobre o carnaval que está tendo lá agora, né? Então, assim, gente, olha, ele vai estar falando, o pessoal está lá agora no Parque do Japão, um lugar bonito, o povo está se divertindo lá. Família, gente, o povo está em família se divertindo lá, e isso é bacana. Eu acho que o carnaval, desde que seja de uma forma comedida, né, gente, que seja com responsabilidade, é bacana, né? Os pais estão lá acompanhando seus filhos, e isso é legal. Agora o Edson vai estar falando sobre isso lá, ele está ao vivo lá, né, falando lá dessa parte lá pra gente, né? Então, assim, vai ser bem legal. Edson, é com você. Olá, Jota! Olá, Angelita! Olha, estou aqui no Parque do Japão, nessa terça-feira muito chuvosa, né? Mas ó, o pessoal não perdeu o embalo não, foi com chuva e tudo. Olha só, a molecada com seus pais, seus familiares, olha só que bacana que tá isso aqui. É o Carnaval de Maringá. Lá, os 2 dias com os adultos e hoje aqui com o pessoal pequenininho e grandinho, né? Olha só a festa. Valeu, Jota, valeu, Angelita, um abraço. Que legal, né, gente? Lá tá a maior festa, né? Muito bom. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Esses dias, gente, eu estive lá na clínica Oral Unique, né, com o Dr. Renato Verri, né, com a Ana Lúcia, que é a gerente lá, tomamos um café, eu e o Jota, uma clínica aqui em Sarandi, gente, lindíssima, né, uma clínica lindíssima, extremamente bem equipada, moderníssima,
com profissionais assim altamente capacitados para atender. E, gente, olha, vale a pena. Se você realmente precisa fazer um tratamento dentário, uma prótese, fazer um implante, vai lá, marca sua consulta, vai lá, fala com o Dr. Renato Verri, faz um orçamento, vai lá, conhece a clínica. É um lugar de primeira, gente. Olha, pensa num lugar top. Eu falo que Sarandi está de parabéns porque é uma clínica com excelência, né? Com excelência em todos os quesitos. Tanto no espaço físico, quanto na parte de equipamentos, assim como na parte da equipe técnica, né? Então, assim, tá de parabéns. A Oral Unique, ela tá localizada na Avenida Deputado Borsari Neto, 121, na Sala 1, no Jardim Independência, aqui em Sarandi. Então, vai lá, marca seu horário, vai lá, toma um cafezinho com a Ana Lúcia, ela vai te apresentar a clínica, vai te mostrar e vai falar todos os profissionais que eles têm e todo o tratamento que é feito com equipamentos de última geração, né? Então, vamos lá, gente, ó. Parabéns para vocês, parabéns para nossa cidade, porque é uma clínica de excelência. Bom, vamos ao nosso patrocinador também, o Val da Autoescola, da Escola Mandacaru, né? Tem um recadinho pra gente também. Fala aí, Val. Autoescola Mandacaru. Estamos aqui, Autoescola Mandacaru, primeira habilitação, renovação, inclusão de categoria, curso de reciclagem, temos pista própria, pista coberta para aulas de moto. Então vem para a Autoescola Mandacaru, Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU. Telefone 3265-6800, celular Zap 99800-1957. Vem para cá. Vem pra Autoescola Mandacaru. Sarandi agora tem uma das melhores franquias em implantes dentários do Brasil. A Oral Unique Sarandi, com uma equipe experiente, equipamentos de última geração, oferecendo o que há de melhor em implantes dentários. Venha cuidar do seu sorriso com a Oral Unique Sarandi, na Avenida Deputado Borsari Neto, número 121. Agende sua consulta agora mesmo e surpreenda-se com a excelência em atendimento e cuidado que somente a Oral Unique Sarandi pode oferecer. Não fique sem sorrir. Agende já. Voltei, gente. Ó, deixa eu mandar um alô aqui pra minha amiga Ruth, né, lá de Curitiba, que tá ligadinha, tá assistindo. Um beijo pra você, pra toda a família, pra dona Valentina, pra todo mundo. Gente, olha, pensa numa amiga assim do coração, de longos anos, e tá lá em Curitiba ligadinha, né? A minha tia também, a Leonice Nicolau, lá de Managuari, tá ligadinha. É uma tia muito especial, muito amada, tá ligadinha comigo. Obrigada, tia. Que Deus abençoe a senhora também. A Diva tá ligadinha. O meu cunhado, Silvio Fontana, tá ligadinho com a gente. Obrigada a ele, né? A Rose Vendramini, né? A família Vendramini, lá de Managuari, né? Tá todo mundo ligadinho. Gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Voltando um pouquinho ao tema... como eu estava falando para vocês, primeiro porque nós temos que aprender que os nossos filhos, gente, é nossa responsabilidade absoluta, né? Então, assim, tem regras, e essas regras diz que você nunca pode subornar seu filho. Para ele fazer alguma coisa, você pagar ele. Olha, se você fizer tal coisa, eu te dou isso. Gente, essas barganhas não é positivo na criação dos filhos, tá? Eles têm que aprender que eles têm que fazer coisas certas, porque é o certo a ser feito. Independente de ganho, é o que tem que ser feito. Nada de premiação porque passou de ano. Não, passar de ano é uma obrigação dele, ele só tem para estudar e vai na escola, precisa estudar. Então, assim, mas... Gente, eu sempre falo uma coisa que eu tenho no meu conceito, na educação dos filhos, é que nós precisamos criar memórias na vida dos nossos filhos. Muito mais do que brinquedo caro, né? Muito mais do que você dar brinquedos muito caros para o teu filho, é você dar qualidade do momento que você está com ele. Proporcione para o seu filho momento em família, como brincar de mangueira no quintal, sei lá, participar de alguma coisa, de uma jardinagem, jogar bola, simplesmente fazer um jogo de dama, de xadrez, de dominó, sei lá. Um momento que você tira para brincar com o seu filho dentro de casa.
cria essas memórias na cabeça do seu filho. Muito mais. Às vezes ele vai esquecer um brinquedo de última geração que ele ganhou, mas ele vai sempre lembrar desses momentos, do momento em que os pais o levaram ao parque, brincou com ele no parque, o momento em que você fez um piquenique lá na grama, lá debaixo de uma árvore. São memórias, gente, que vai ficar na cabeça dos nossos filhos, né? São coisas que os nossos filhos vão lembrar a vida inteira. E ainda que muito pequenos, essas memórias vão ficar na cabeça dos seus filhos. Acredite em mim, eu lembro de coisas de quando eu era muito pequena, quando a minha mãe brincava comigo. Então, essas memórias vão ficar para sempre na memória dos seus filhos. Muito mais do que um brinquedo caro, né? Do que um computador, um celular de última geração que você deu para ele. Então, crie boas memórias para o seu filho, né? Dê momentos dele poder olhar para trás e lembrar de você como uma referência, uma figura importante na vida dele, né? E sem contar, gente, que inclui para os filhos a ideia de que os bons comportamentos, o comportamento da família, a interação da família, vai mostrar para o seu filho como ele deve se portar na vida adulta. Por exemplo, os filhos que veem, os pais que se respeitam, os pais que sabem que conversam, que sentam à mesa, almoçam juntos, que têm essa forma de se relacionar saudável, o filho sempre vai aprender a que quando ele tiver a família dele, ele também deve respeitar a esposa dele. Por quê? Porque é uma referência que ele vai ter do pai que respeitava a mãe, né? Ou vice-versa. A filha vai ver como o pai trata a mãe, como que ela quer ser tratada, ou como a mãe trata o pai, como que ela deve tratar o companheiro dela, o cônjuge dela. Então, eu sempre falo que as pessoas aprendem, gente, os filhos aprendem pela forma que eles veem, né, dentro da casa. Então, se você vê, o filho cresce vendo um pai que maltrata a mãe, que bate na mãe, e faz isso parecer uma coisa normal dentro da família, esse filho, possivelmente, ele vai ser um homem violento com a esposa, porque foi o que ele aprendeu, e ele achou isso normal. Ele cresceu vendo isso de uma forma normal. E os filhos tendem a reproduzir esse comportamento na vida adulta, né? Ou a mesma coisa, a filha que cresce vendo a mãe todos os dias apanhando do pai, que vê a mãe sendo humilhada pelo pai, as filhas elas vão reproduzir isso para a vida adulta. Elas vão ter um relacionamento em que os cônjuges vão reproduzir o comportamento do pai, e elas vão estar lá submissas porque foram o comportamento que ela presenciou a vida toda e tem como um padrão normal de vida, né? Então, os filhos vão reproduzir isso ao longo da vida. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos na frente dos nossos filhos, para que eles vão reproduzir isso no futuro, né? Eu sempre falo que filhos de pais equilibrados são adultos equilibrados, né? São pessoas equilibradas. Então, tem um estudo, né, que foi feito um estudo que consta que todas as pessoas que têm muitas passagens pela polícia, por comportamentos inadequados, que fez algum tipo de barbaridade, de comportamentos totalmente adequados, que desenvolveu algum tipo de doença psicológica, no caso, por exemplo, a pessoa que é um sociopata, né? A pessoa que é uma psicopata, por exemplo, essa pessoa, gente, ela vem de um lar totalmente, a maioria dos casos, né, no estudo consta que vieram de lares de muita violência, né? Que vieram de lares de muita violência, de muito, sabe, aquele lar desajustado, onde ninguém tem regra para nada, todo mundo faz o que quer e todo mundo... Então, assim, é aquele lar totalmente desestruturado, gente. Então, tem um estudo que demonstra isso. Então, nós temos que tomar cuidado, gente, com esses comportamentos que nós temos dentro das nossas casas, perante os nossos filhos, os nossos netos, para que eles não reproduzam isso na vida adulta deles, né? Outra coisa, gente, evite as punições extremamente severas. Gente, é que eu falei aquela hora, os filhos devem ter respeito e não medo, né? Então, evite, não seja agressivo com o seu filho, não espanque ele, porque isso não é educar.
Gente, espancamento não é educar. Antigamente tinha muito essa coisa dos pais que batiam até tirar sangue de um filho. Porque eles não sabiam que isso era errado. Eles foram criados dessa forma, onde bater num filho até tirar sangue era educar. Eles tiveram esse comportamento. Eles vieram de um lar que tiravam sangue para dizer que estava educando. Só que esse comportamento nós não podemos retratar nos dias de hoje. Hoje não vale mais você pegar um filho e tirar sangue dele para dizer que você está educando. Não, isso é espancamento, não é educação. Né? Educar um filho, gente, é você respeitar o seu filho. Respeite o seu filho e faça seu filho respeitar você, mas não é com punições severas, tá? Não é batendo, agredindo, fazendo ele ter medo de você. Isso é medo, não é respeito. Bom, priorize o bom diálogo, gente. Priorize isso. Converse com o seu filho. Mostre para ele que ele está errado. Fale calmamente com ele. Fale pausadamente com ele. Evite gritos, tá? Evite gritar com seu filho. Ele não aprende ouvindo grito, gente. Criança não aprende ouvindo grito. Eu já vi pessoa gritar com a criança chega até estremecer assim, ó. Chega até tremer. Gente, não grita com seu filho. Não grita com ele. Fala. Abaixe na altura dele e converse olhando nos olhos dele e explique o porquê que aquilo está errado. Às vezes, não vai ser na primeira vez que você vai falar que vai resolver. Ele vai aprender na primeira? Não, não vai. Criança, gente, às vezes precisa fazer o comportamento da repetição. É repetir várias vezes. Todas as vezes que a criança fez algo que ele que já sabia que não era para fazer, reforce para ele de uma outra maneira que aquilo está errado, que aquilo não pode ser daquele jeito. Você tem que ensinar teu filho a ter compreensão das coisas. Porque às vezes ele não entendeu. Você quer cobrar uma coisa dele que ele não compreendeu. Você vai bater nele por algo que não precisa. Então, precisa priorizar a forma do diálogo. Seja claro, seja objetivo, né? Fale olhando nos olhos. Uma outra coisa, gente. O que é recomendável é que a gente opte sempre por demonstrar no meio o descontentamento da gente. Se você está descontente pelo comportamento do seu filho, priorize que você o ama, tá? Priorize teu filho dizendo o seguinte: olha, eu amo você, mas eu não gosto dessa atitude que você está tendo, desse comportamento errado que você está tendo, dessa desobediência que você está fazendo. Ou seja, reforça isso para o teu filho. O teu filho tem que entender que você não está reprovando ele enquanto pessoa. Você está reprovando o comportamento que ele está tendo naquele momento. Assim como, quando teu filho fizer algo bom, elogie teu filho. Parabenize por ele ter feito. Por exemplo, quando ele faz uma atitude que você nem pensou que... você nunca falou para ele. Ele vai lá, recolhe, cata o lixo, leva lá e coloca na rua. Agradeça. Parabenize ele pela atitude que ele teve. Por quê? Porque precisa reforçar o que os filhos fazem de positivo também. Não barganha, tá, gente? Não é barganha. Estou falando reforçar com elogios. Mas sejam elogios sinceros. Outra regra, gente. Nunca prometa algo para os seus filhos que você não vai cumprir. Essa é uma das regras, gente, fundamental. Aprenda uma coisa. Nunca prometa algo para o teu filho que você não vai cumprir. Porque você não pode cobrar dele amanhã se ele prometer algo para você e não cumprir. Se você fizer isso com ele, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: mas você também falou tal coisa e você não cumpriu. Ou seja, você vai falar o quê? Então, assim, tenha cuidado. Não prometa coisa para os seus filhos que você não possa cumprir. Se é algo que você não tem certeza, que não deu, que não é possível, você fala: olha, eu vou tentar ver isso. Mas não prometa, eu vou fazer isso, eu prometo para você. Não, não prometa. Fala que você vai tentar, fala que você vai ver, né? Outra regra, gente. Nunca tire a autoridade do seu cônjuge, tá? Nunca. Em hipótese alguma. Se por exemplo, digamos que o pai tenha colocado o filho de castigo. A mãe chega e briga com o pai e tira o filho do castigo. Errado. Se o casal não falar a mesma língua, os filhos não serão educados por ninguém. Porque a criança não vai respeitar nenhum dos dois. Porque se entre eles não conseguem ter concordância, por que você acha que seu filho vai concordar com você? Já parou para pensar nisso?
Se você e teu cônjuge não tem concordância na mesma fala, o que te faz pensar que seu filho vai ter concordância com o que você disse? Então, cuidado. Mesmo que seja algo que ele tenha tido digamos que o pai colocou o filho de castigo, a mãe chegou, achou que aquilo não era para tanto, ela não tira o filho do castigo, porque se ele colocou, ele tira. O pai colocou, o pai tira. Se a mãe colocar o filho de castigo, a mãe tira. Se a avó que cuida da criança, que cuida do neto, colocou de castigo, deixa que a avó tira, tá? Por quê? O adulto que colocou no castigo sabe por que ela pôs no castigo. Então não tira a autoridade dela, porque isso faz com que a criança não respeite nenhum nem outro. Né? Ela não vai respeitar nem você e nem ninguém. Então, assim, estabeleça essa conversa. O cônjuge, né, o casal, tem que ter o mesmo conceito. Tem que ter os mesmos valores na criação dos filhos, na formação do caráter dos filhos. Mesmo que seja algo que você, de repente, não concorda com o seu parceiro, né, com o seu cônjuge, isso é algo que você deve discutir em particular, somente com ele, adulto, sem a criança estar perto, tá? São regras que têm que ser seguidas à risca, gente. Os filhos não devem participar da discussão, da discordância que os pais têm em relação à disciplina dos filhos. Né? Isso os filhos não podem participar. Né? Os filhos têm que entender o seguinte, ó, o pai colocou de castigo, o pai vai tirar do castigo. A mãe pôs de castigo, a mãe vai tirar do castigo. A mesma coisa, o avô, o tio, não importa. O adulto que colocou no castigo vai tirar do castigo, porque é ele que é responsável por aquele ensinamento. Se você fizer algo que tira a autoridade dele, não respeita ninguém, né? Aqui a Silvia Batista tá ligadinha, Joaquim Brasileiro tá ligadinho com a gente. Jair Batista tá lá em Guaratuba. Aí sim, hein? Muito bom, curtindo o carnaval de longe, né? Que bom. Legal. Gente, uma outra regra, né? Estabeleça acordo com seu filho, faça acordo com ele. Por exemplo, olha, levanta de manhã e arruma o seu quarto. Então, levanta 15 minutos antes de você ir para a escola e arruma seu quarto. Se a criança não conseguiu arrumar, vai lá, ajude ela a arrumar o quarto antes da saída, como você pediu. Por quê? Porque ela vai entender o seguinte: todo dia eu vou arrumar minha cama. A criança vai entender esse comportamento quando você o ajuda. Reforça os pontos, reforça as coisas as regras que você coloca para o teu filho. Ajude ele para executar as regras, porque às vezes a criança esquece. As crianças esquecem, gente. Por isso eu falo, a criança aprende por repetição. Você vai ensinar, de repente vai falar o primeiro dia, a criança faz. No segundo dia ela esquece. Ela não fez porque ela está desobedecendo. Ela não fez porque ela não lembrou. Então você lembra ela. Sem brigar, sem gritar, você pega ela para a mão e você vai lá. Vamos fazer tal coisa? Olha, ontem você fez isso, vamos fazer de novo? Vou te ajudar. Propõe isso para a criança e ajuda ela. Assim como recolher o brinquedo. Um dia ela guarda, no outro dia ela não guarda. Vai lá, pega ela para a mão e fala, olha, você brincou, vamos guardar o brinquedo hoje? Eu vou te ajudar. Vai lá, ajuda a criança a guardar o brinquedo, recolher o brinquedo e pôr na caixa. Por quê? São regras que ela vai aprendendo. Vai chegar um momento que você não vai precisar ajudar e ela vai lembrar. Olha, eu tenho que guardar o brinquedo, né? Vai lá e põe tudo na caixa e guarda. Outra coisa, nunca faça ameaças pro teu filho, gente. Olha, cuidado com as ameaças. Essa coisa, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Se você não fizer isso, eu vou mandar você para casa não sei de quem. Se você não fizer isso... Gente, cuidado com essas ameaças. Primeiro, porque as ameaças, elas não ensinam. Tá? As ameaças, elas não ensinam. Elas não disciplinam. Né? Ameaças não disciplinam a criança. Ela não entende isso. Ela não vai conseguir ter esse entendimento. Ela não consegue. Então, cabe a você ter cuidado com essas ameaças. Não faça ameaça. Não faça coisa que você não possa cumprir. Né? Não fala coisa que você não tem condições de cumprir. Você ameaçou, não vai acontecer e não vai acontecer nada, porque você não pode cumprir o que você prometeu. Então, o que você ameaçou, da forma que você ameaçou. Eu vou... Entendeu? Então, cuidado com as ameaças. Da mesma coisa que essas falsas agressões, essa falsa coisa agressiva que você fala, olha, se você não fizer isso, eu vou te dar uma surra. Gente, cuidado com essas ameaças.
Você não vai dar uma surra, coisa nenhuma. Então não fala que você vai, não fica ameaçando. Você pode ameaçar que você vai tirar o celular, você pode ameaçar e fazer. Se precisar, você faça. Você ameaçou. Olha, se você não fizer tal coisa, eu vou tirar teu celular. Pois então, se ele não fizer, tire o celular, cumpra. Você ameaçou, você falou, pois então agora você cumpra. Você tem que fazer o teu papel. O teu papel de pai, o teu papel de mãe é o quê? É você fazer exatamente o que você propôs, né? Então temos que tomar cuidado com as ameaças. Primeira coisa, cumpra sempre sempre tenha as consequências estabelecidas das coisas. Tudo que você prometer para o teu filho, você execute, tá? Você prometeu, você execute. Por exemplo, se você descumpre algo que você prometeu, você já está violando uma regra que você ensinou para o teu filho. Você já está violando uma regra. Você prometeu algo que você não está cumprindo. Ou seja, você não pode esperar que ele prometa algo para você e faça. Primeiro, a criança aprende com exemplos, gente. Cuidado. Eu falo assim que eu sempre tive cuidado, ensinei meus filhos a falar a verdade. Em qualquer circunstância que fosse. Meus filhos aprenderam isso. Isso era uma regra clara na minha casa. Olha, independente do que seja, me fale a verdade. Falou a verdade, eu, dentro do possível, eu vou tentar resolver aquilo, embora eu não aprovasse, tá? Eu nunca passei a mão na cabeça dos meus filhos, nunca, né? Meus filhos que sabem dessa história. Eu nunca passei a mão na cabeça deles. Se tivesse errado, estava errado e acabou. Independente de ser meu filho, eu amar muito. Está errado. Mas, quando você sabe a verdade, você tem como tratar aquilo de uma forma diferenciada. É difícil a criança que mente muito, né? Mas a criança aprende a mentir porque adultos mentem, né, gente? Adultos contam mentira para os filhos. E os filhos aprendem a ser mentirosos também, né? Infelizmente, os filhos aprendem a ser mentirosos também. Assim como o filho aprende a ser preconceituoso com o pai e com a mãe, tá? Primeira referência que a criança aprende a ser preconceituoso, a ser racista, é com os pais, tá? Então, tudo isso a criança aprende dentro de casa, a respeitar as diferenças do outro, a respeitar o outro, são regras que nós temos que, o nosso comportamento, que embora a gente fale que a gente não é racista, se você tem um comportamento racista, o teu filho vai estar vendo o teu comportamento, mesmo que você fale o contrário. Então, assim, isso vale para em qualquer circunstância da vida, gente. Nós temos que aprender uma coisa, uma criança não nasce racista, uma criança não nasce discriminando ninguém por situação financeira, por nada dessas coisas. Então, ela aprende isso ao longo do tempo dentro de casa, com a família. Então, isso é uma coisa que nós precisamos aprender aos nossos filhos, a sempre respeitar o outro, a respeitar o espaço do outro, aprender a ouvir o que o outro tem a dizer. Eu sempre tinha uma regra na minha casa. Eu falava para meus filhos o seguinte: olha, a gente tem que dar o direito do outro falar, independente de me concordar ou não. Eu posso discordar do que você está dizendo, mas eu tenho que aprender a ouvir o que você está dizendo e respeitar o que você está dizendo. Então, essa era uma regra muito clara na minha casa. Uma coisa é eu concordar, a outra coisa é não deixar você falar, né? Então, temos que aprender esse tipo de coisa, gente. São regras. Né, para a gente viver em sociedade, precisamos disso. E outra coisa, jamais, que eu acabei de falar para vocês, jamais questione a autoridade do adulto que está cuidando dessa criança. Tá? Seja o pai, ou a mãe, ou a tia, ou a avó, não importa. Ensine o teu filho a respeitar a autoridade do adulto. Tá? Respeitar o ensinamento do adulto. A criança tem que aprender isso, gente. Quando nós deixamos de respeitar o que o mais velho fala pra gente, ou a gente desrespeita os nossos avós, os nossos pais, esse comportamento você reforça para os seus filhos que eles também não precisam respeitar, né? Então nós precisamos mudar a nossa atitude. Se você foi um filho que sofreu violência por parte dos seus pais, ou que você teve uns pais permissivos demais, você foi criado por mão de uma outra pessoa e tudo era permitido,
Pois então, olha os dias atuais e se coloca o seguinte, olha, está errado. Ambos os casos está errado, ambos os casos não é aceitável. E você tá formando um adulto. Tem a responsabilidade de pensar o seguinte, os filhos são nossa responsabilidade, é a herança que Deus está deixando para a gente. E é nós que temos responsabilidade de formar esse adulto para a vida futura. Que tipo de adulto você acha que o seu filho será? Faça essa pergunta para você. Sempre quando você for corrigir, disciplinar seu filho, for ensinar coisa que ensina valores para o seu filho, você pensa nisso, né? Você tem que parar e pensar nisso. Que tipo de adulto eu estou criando para o futuro, né? Gente, vou pedir os nossos patrocinadores mais uma vez, daí eu volto para fazer as considerações finais, né? Autoescola Mandacaru. Estamos aqui, Autoescola Mandacaru, primeira habilitação, renovação, inclusão de categoria, curso de reciclagem, temos pista própria, pista coberta para aulas de moto. Então vem para a Autoescola Mandacaru, Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU. Telefone 3265-6800, celular Zap 99800-1957. Vem para cá. Vem pra Autoescola Mandacaru. Sarandi agora tem uma das melhores franquias em implantes dentários do Brasil. A Oral Unique Sarandi, com uma equipe experiente, equipamentos de última geração, oferecendo o que há de melhor em implantes dentários. Venha cuidar do seu sorriso com a Oral Unique Sarandi, na Avenida Deputado Bursari Neto, número 121. Agende sua consulta agora mesmo e surpreenda-se com a excelência em atendimento e cuidado que somente a Oral Unique Sarandi pode oferecer. Não fique sem sorrir. Agende já. Muito bom, gente. Olha aí, ó. Não fique sem sorrir, né? Vai lá na clínica, faz tua avaliação, conversa com o Dr. Renato Verri, que é especialista em implante, tem tudo de forma que vai ser o mais rápido possível o teu tratamento e você vai gostar muito. O sorriso, gente, é uma das características que é algo que faz muito bem para nossa alma e para nossa autoestima. Sorrir faz bem, mas um sorriso que você esteja satisfeito com ele, né, gente? Isso aí. Deixa eu ver aqui, a Maria Alva da Silva tá ligadinha, tá dizendo que é pura verdade, exatamente, né? A minha amiga Elizabeth Bolso Machado, né, tá ligadinha. O esposo Valdecir, a Emiline, né, eles são pessoas que sempre tá ligadinha, sempre compartilha, são pessoas maravilhosas que estão aí, a gente precisa, são nossos amigos já de algum tempo já, e pessoas especiais, né, gente, que tá ligadinha com a gente sempre. Um beijo pra você, Elizabeth, pra Emiline. Deixa eu ver quem mais aqui. A família Vendramini de Managuari, tá ligadinho, né? Como eu disse, um beijo pra vocês aí. Meu cunhado, a Semir Vendramini, a Sônia Vendramini, né? Aliás, as minhas sobrinhas, né? A Pamela Vendramini e a Guina, elas estão, acho que em Matinhos, né? Eu acho que Cidade do Leste, elas estão numa competição lá, que elas correm. Eu vi algumas fotos, eu sei que elas ganharam, então elas estão viajando, né? Que eles têm a clínica, a academia também de Pilates em Managuari, né, gente? A Mova Pilates. Deixa eu ver quem mais aqui. Falando mais um pouquinho sobre, para a gente fechar esse tema, eu vou estar falando o seguinte. Toda vez, gente, que nós pensamos nos nossos filhos, nós temos que ter um conceito de pensar da seguinte maneira. Ele será um adulto que vai retratar e ter você como uma referência na vida deles, né? Seus filhos terão você como referência. E qual é a referência que você quer ser na vida dos seus filhos? Qual que é? Porque eu falo assim que eu criei meus filhos, né? Eu tenho um filho de 34 anos e uma de 23, vai fazer 24 agora em março. Eu sempre tive muito cuidado, gente, de mostrar valores de ética, valores morais para os meus filhos. Eu sempre tive muito cuidado de mostrar para os meus filhos o que era certo,
né, da conduta que nós devemos ter para a gente ser pessoas de bem, para a gente fazer, poder fazer o nosso melhor, viver bem com as pessoas, para a gente poder ajudar as pessoas. Então, meus filhos aprenderam muito isso, porque isso foi uma das coisas que eu sempre fiz muita questão. Eu sempre trabalhei muito fora, mas embora eu trabalhasse muito, eu tinha algumas coisas que eu fazia para que os meus filhos soubessem que eu estava sempre presente, sempre junto com eles. Eu fazia qualquer malabarismo no meu trabalho para estar numa apresentação de escola, por exemplo. Eu sempre dei muito valor a isso. Eu fazia qualquer malabarismo para poder ir na escola e assinar o boletim dos meus filhos, para poder falar com os professores, ver como estava o desempenho dos meus filhos na escola. Então, eu sempre tentei, da melhor forma possível, participar da vida dos meus filhos em todos os segmentos, né? Seja eles, quando eles eram bem pequenos, que eu tirava um tempo para poder brincar com eles, assim como eu cheguei em uma época em que eu trabalhava muito, e eu saía de madrugada, voltava muito tarde da noite, porque eu estudava, fazia faculdade na época. E uma das regras para minha filha, quando ela não estava na faculdade comigo, que eu levava ela comigo para a faculdade, quando ela não estava comigo, era sempre dar um beijo de batom no rostinho dela, para ela saber que eu tinha visto ela, que eu tinha deixado o café da manhã preparado, que eu tinha deixado... então, assim, eu sempre tive cuidado de marcar minha presença para os meus filhos saberem que eu estava lá, entendeu? Embora eu não os acordei, eu estava lá, eu deixava recadinhos, às vezes eu ligava em horário de almoço para poder falar com eles. Então, eu sempre tive um cuidado de se manter muito presente na vida dos meus filhos, apesar de trabalhar muito. E quando eu estava com eles, eu procurava muito essa qualidade, né, de estar com eles. Né, essa qualidade de poder sentar com os meus filhos, às vezes só para não fazer nada. Às vezes eu estava tão cansada que eu não queria fazer nada. Era só deitar no sofá e assistir um filme com eles. Né? Às vezes, ou era só simplesmente eles deitar no meu colo e eu mexer no cabelinho deles. Ou uma massagem no pezinho. Ou seja, somente para eles saberem que eu estava ali. Era o momento em que eu estava com eles. Era o momento em que a gente tirava para brincar, para jogar, para fazer alguma coisa, porque era um momento que era exclusivamente para eles. Então, assim, você também. Eu sei que muitas vezes os pais que estão ligadinhos aqui, às vezes está naquela situação, trabalha o dia todo. Trabalha, chega em casa, tem os afazeres de casa, que a gente, claro, tem os afazeres mesmo, não tem como. Mas o momento que você tirar para o seu filho, demonstre a qualidade nesse momento, mostre para os seus filhos o quanto você os ama, fale para os seus filhos o quanto eles são importantes para você e haja de forma que seus filhos possam se espelhar no seu comportamento. Muitas vezes você não consegue falar isso durante o dia porque não é você que está lá no dia a dia com eles. Mas o seu comportamento vai fazer eles entender o que está sendo passado. Vai fazer eles entender que a disciplina que eles estão recebendo é porque vocês têm esse comportamento. Né? Então, os filhos vão se espelhar do comportamento dos pais. Eu costumo sempre falar ainda, gente, que nós somos os espelhos dos nossos filhos, né? Eu vejo assim, avós que são espelhos dos seus netos, avós que são extremamente participativos na vida dos netos, e os netos têm os avós como uma referência importante, que é aquela pessoa que ensina valores, que tem boas lembranças, que criou muitas boas memórias para esses netos. Então, eu falo que isso é um legado, gente, que você vai deixar para a vida inteira dos seus filhos. E com certeza eles vão passar para os filhos deles. Né? Eles vão falar isso para os filhos deles, eles vão falar de você e vão lembrar de você como uma referência importante de alguém que marcou uma época importante na vida deles. E não como alguém que foi uma pessoa terrível, que queria manter distância de você, que tinha medo de você. Não seja essa pessoa, não. Eu costumo sempre dizer que nós temos que quebrar o ciclo, né, gente? Se é um ciclo ruim, quebre. Faça você diferente. Se você vem de uma família onde você era espancado, onde sua mãe era espancada, se você vem de uma família onde ninguém tinha respeito por nada, por ninguém, você vem de uma família totalmente sem estrutura, quebre você esse ciclo, tornando-se uma pessoa diferente. Exatamente porque você vem de um lar totalmente desestruturado, totalmente ruim.
faça você diferente. Seja você a começar uma família com responsabilidade e saber que o que foi ruim para você, você nunca deve repetir para os seus filhos, né? Eu costumo sempre dizer, gente, que nós temos que cuidar disso, porque eu já vi casos de pessoas que vêm lá 5 gerações repetindo o mesmo comportamento. E quando você fala com a pessoa, a primeira fala da pessoa é a seguinte. A primeira fala da pessoa é falar assim, olha, mas eu fui criado assim. Puxa vida, exatamente por isso. Porque você foi criado assim, faça diferente. Seja você a fazer diferente pela sua família. Seja você a começar uma família de forma consciente e responsável. Seja você a colocar uma pessoa no mundo, ensinar valores éticos, morais, para que ela seja uma pessoa de bem e que um dia ela possa levar o seu legado para os filhos dela, ensinando que ela aprendeu de você a ser uma pessoa decente, uma pessoa correta, porque você ensinou valores bons para ela. Então, seja você a quebrar o ciclo ruim e fazer tudo diferente. Porque eu falo que amar um filho, gente, está muito além de você dizer eu te amo, né? Isso seja em todas as esferas de amor, gente. Muito além de você falar eu te amo, é você demonstrar, é você ter a proteção, cuidado, você ter respeito pela outra pessoa. Isso é amor, né? Amor é você respeitar, amor é você cuidar, amor é você proteger. Então, muito mais do que falar, porque muitas pessoas falam eu te amo. Eu te amo. Vai lá e compra um brinquedo caro, larga pro filho, só que nunca está com ele. Nunca dá importância para nada do que ele faz, nunca valoriza nada que seu filho faz, nenhum trabalho, nenhuma coisa que teu filho tenha feito para você, você nunca dá importância. Uma vez eu tive um paciente, né, que citou essa frase para mim, dizendo o seguinte, que ele não conseguia ver importância nas coisas que o filho dele fazia. O filho dele chegava para ele, falava assim, pai, eu aprendi, o filho dele tinha 5 aninhos. Chegava da escola e falava assim, pai, eu aprendi a fazer a letra A hoje, eu aprendi a escrever, pai, eu aprendi a escrever algumas palavrinhas. E a criança ia lá, escrevia para ele, e ele não conseguia sentir nenhum tipo de importância naquilo. E ele falou que ele estava exatamente fazendo terapia exatamente por isso, porque ele se sentia frio, vazio. Ele não conseguia transmitir uma palavra de elogio, porque não conseguia ver nada. Nenhum comportamento, nada, assim, no comportamento do filho dele. Então, gente, eu falo isso exatamente por quê? Porque ele vem de um lar onde os pais eram frios, nada tinha importância. Nada que ele fizesse de bom ou de ruim tinha importância. Era aqueles pais alienados, era aqueles pais, sabe, que tanto faz. Se estiver fazendo bem, certo, tá bom. Se estiver fazendo errado, tá bom também. Gente, olha para você ver a que ponto chega. Você acaba vindo de um lar assim, você se torna um adulto assim, e muitas vezes você transmite isso para o seu filho, né? Teu filho chegou da escola, aprendeu uma coisa nova, dê importância, para ouvir teu filho, valide o que ele está mostrando para você. Ele aprendeu a escrever uma coisa nova, se ele fez um desenho bonito, valorize o trabalho dele, valorize o que ele fez, dê importância, né? Faça teu filho sentir o seguinte, eu sou importante, né? Eu estou fazendo coisas que os meus pais gostam, que os meus pais apreciam. Que bacana, né? Mas é muito triste, gente, uma criança chegar com uma novidade e não ter para quem contar, porque os pais não param para ouvir. É como se a criança nunca tivesse importância, não tem nada importante para falar. Eu já vi pessoas que têm cargos importantes, administrativos importantes, né? O pai que tem cargos importantes, tá lá de terno e gravata e é aquela pessoa totalmente alienada. Né? A esposa tanto faz, porque a esposa não pode falar de nada, porque ele nunca está pronto para ouvir nada. Ele só chega cansado, e quando está lá, só está no jornal, ele não para ouvir nunca. Né? Tem, inclusive, sobre isso, tem até uma história, que alguns já devem ter ouvido, né? Que fala muito sobre a questão que fala a questão assim, ó, do filho que chega para o pai, o executivo importante, que nunca dá importância para nada, né? A criança chega, e tanta vontade que a criança tem de conversar com o pai, que ela chega e fala para o pai, fala para o pai dela assim, pai, quanto custa 1 hora do seu trabalho? O pai faz o cálculo lá e fala o valor. Ele fala, pai, eu estou juntando o dinheiro do meu cofrinho para me poder um dia pagar 1 hora com você. Ou seja, gente, você já pensou? Isso é uma metáfora, é uma história, mas
quantos casos acontecem de fato, né, dos pais que estão lá de corpo, mas nunca presente para nada, né? É aquele pai que nunca dá importância para nada do filho, nunca para ouvir o que a esposa tem a dizer, nunca para dar importância para ouvir o que os filhos têm a dizer. Ou seja, é aquela pessoa que só dá importância para o bem material. Ou seja, ela acha assim, ó, eu estou fazendo o papel que é sustentar a família, quer trazer conforto para dentro de casa, não precisa fazer mais nada. Errado. Porque às vezes, muito mais do que você do filho querer uma casa muito confortável, muito cheia de tecnologia, muito cheia de coisa, o filho de repente queria poder sentar com o pai e conversar. Queria sair de mão dada com o pai e jogar bola no quintal. Então, às vezes, os filhos sentem falta disso, né? Sentem falta dessa referência, né? Que é do pai que pega o filho no colo, que dá importância, que conversa, que pergunta como que foi a escola, o que ele aprendeu de novo, pede para ver o caderno, avalia, elogia seu filho. Faça com que o seu filho veja você participando da vida dele. Faça teu filho, torne o seu filho uma pessoa importante para você. E pensa que um dia ele estará fazendo isso para os filhos deles, né? Ele estará mostrando importância para os seus futuros netos, né? Então, nós temos que repensar valores, repensar as formas. Eu falo que começar uma família, gente, é a coisa mais linda do mundo, mas implica em muita responsabilidade. E é uma responsabilidade que nós não podemos impor para ninguém mais, é nossa. A responsabilidade dos nossos filhos não é dos avós, não é dos tios, é nossa. Né? A responsabilidade dos filhos são dos pais. Então, a referência que os filhos devem ter são dos pais. Né? Então, eu falo que seus filhos serão o que você está mostrando para eles hoje. Vai ser exatamente o que você está ensinando para eles serem hoje. Né? Então, faça a sua parte. Sejam bons pais, sejam conscientes e responsáveis, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Gilberto Souza tá ligadinho comigo. O Jade Moreno, cantor lá de São Paulo, tá ligadinho. Obrigada, Jade. Inclusive, para finalizar, hoje eu vou pedir uma música do Jade, né? Ele sempre tem umas músicas maravilhosas dele. Tem umas músicas, eu gosto muito da música dele. Minha amiga Heloísa Monteiro, saudade de você. Eu também de você, Heloísa. Um beijo aí pro seu esposo, pra sua mãe, né, a Jo, né, uma pessoa muito querida demais. Eu também, tô com muita saudade de vocês. A Marlene Juliana tá ligadinho também. Pedro Ramires, obrigada, Pedro Ramires, pela tua audiência. Gente, peço para vocês, deixa seu like, compartilha. Para mim é muito importante, né, a gente tá mostrando, divulgando o nosso trabalho. Né? Hoje, logo mais no programa do Jota, vai ter o Dr. Renato Verri, da Hora Uni, que vai estar falando sobre o trabalho dele, vai estar mostrando a clínica, vai estar passando algumas coisas. Caso você tenha alguma pergunta, você pode estar fazendo, que a gente vai estar aqui, ó, assessorando para que ele possa estar respondendo vocês, tá? Então, não percam. Aqui, ó, Jade Moreno, ó, maravilha, estamos aqui, muito bom, obrigada, Jade. Deixa eu ver quem mais aqui que tem aqui. Falei da Maria Alva, né, que tá ligadinha também. Outra coisa, gente, nós vamos ter um baile, né, dos anos 60, com um cover do Roberto Carlos, do Reginaldo Rossi, do Elvis Presley, e também da Alcione, na cidade de Santa Fé, no Clube Idade Dourada, no dia 6 de maio. Quem quiser comprar os ingressos, já estão à venda, nós temos para vender, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar passando para você. Este ingresso, gente, vai dar direito a você que não conhece a bebida da época, uma Cuba. Uma Cuba Libre, que era a bebida da época. Então, no ingresso, você está tendo direito, você vai estar pagando o ingresso e tendo direito a uma Cuba. Então, assim, para você que nunca esteve, não é da época dos anos 60 e não conhece uma festa dessa época, você pode comprar o ingresso, você vai estar lá, você vai lá apreciar esse baile com os covers, vai ter banda a seguir. E outra coisa, gente,
Vai ter uma decoração toda dos anos 60, nós vamos estar lá vestidos a caráter da época. Você também pode vestido a caráter da época para você ir lá, e é muito divertido, fica um baile muito gostoso. E assim, é um ponto de encontro, né, gente? Você vai encontrar seus amigos lá, com certeza. Se você quiser fazer compra antecipada desses ingressos, você pode estar adquirindo com a gente e pode estar até, de repente, estar fazendo uma reserva de mesas. É claro que essas reservas, se você já entrar em contato com a gente ainda consegue estar fazendo, mas para o final fica mais difícil, né? Então, assim, nós estamos aqui já, pode entrar em contato comigo ou com o Jota, né? E a gente já vai ter. Quem mora na cidade das proximidades de Santa Fé pode estar comprando diretamente no clube, que o clube também já está vendendo. Eles também já têm os ingressos lá para estar vendendo. Quem mora lá pertinho quer assegurar esses ingressos, já pode estar procurando a Ana lá e está comprando com ela. Quem mora na... E na quarta-feira, gente, dia 1º de março, também nós temos o Cabaré do Jota. Vai ser lá na Chácara Pilege, né? Um lugar bem gostoso. E lá vai ter a cerveja gelada, porções e bacana. E o bacana disso tudo, gente, você não está pagando nada para entrar, tá? É entrada franca. Você vai lá, vai estar o Bahia com a equipe dele lá também, vai estar lá o pessoal para cantar. Gente, vai ser uma coisa bem divertida, bem gostosa, e você já pode estar pensando de marcar sua presença lá, tá bom? Nós contamos com vocês lá. Vai ser o primeiro Cabaré do Jota, né? Claro que nós vamos estar fazendo depois com mais frequência. Esse vai ser o primeiro, aproveitando agora a quaresma, que muita gente não dança. A gente vai estar fazendo esse musical lá, né? Que vai ter vários artistas, vários cantores, vai estar cantando lá. Então vai ser bem gostoso. Vai lá você também. A gente reserva a mesa se você vier de outra cidade. Você pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar reservando o teu lugar lá, tá? Então não esqueça, gente, ó, dia 1º de março, agora, às 20 horas, vai ter o Cabaré do Jota, com entrada franca, tá? E dia 6 de maio, o baile dos embalos dos anos 60, lá na cidade de Santa Fé, no Clube Idade Dourada, né? Então, você já pode estar adquirindo os ingressos do baile, e para ir no cabaré, você não vai precisar de levar nada, só ir, tá? Entrada franca lá. E claro que nós vamos estar contando com vocês lá. Vai ser um evento bem gostoso, né? Já temos um monte de pessoas que já falou pra gente que vai estar indo lá. E é muito bacana. Tem alguma coisa aí do cabaré? Pra mostrar? Não, o vídeo do cabaré? Tem aí, não. O vídeo do cabaré. Deixa eu ver se tem ali. É que eu tenho no celular, mas acho que eu não passei pra ele. Ó, a Cida Lessa tá ligadinha comigo. O Gustavo Trolese tá ligadinho comigo. A Celina Oliveira de Maraguari tá ligadinha. Obrigada, meninos. Obrigada. Agradeço imensamente de coração por vocês estarem ligadinho comigo. Deixa eu ver se tem ali do cabaré. Tem. Vamos lá. Solta aí. O Bahia e convidados e o programa J Show promove Primeiro Cabaré do Jota. É dia 1º de março a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e com entrada franca. Primeiro Cabaré do Jota, dia 1º de março às 20 horas, na Chácara Pilege, na Rua Papa João Paulo I, 162, Parque Industrial, Sarandi. Não percam! Legal, gente. Isso aí, ó. Você viu que eu já postei no meu Face também. Então, assim, ó, esteja lá, vai lá fazer parte disso com a gente, vai lá se divertir com a gente. Gente, chegou o finalzinho, tenho que ir embora, porque já começa o programa do Jota, né? E, como nós sabemos, fica ligadinho no programa dele, que hoje vai ter novidade, ele vai estar falando muito a respeito de vários temas, inclusive o Dr. Renato Verri vai estar aqui,
né? Uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa extremamente profissional, competentíssima. Vai estar falando sobre o trabalho, sobre a clínica que é nova aqui em Sarandi. Está fazendo o maior sucesso, gente. A clínica está um sucesso absoluto, tá? Então, nós vamos estar aqui ligadinhos. Gente, agradeço imensamente para cada um de vocês que estão em casa, que deixaram o seu like, que compartilharam, que estiveram ligadinhos comigo. Eu agradeço muito. Quero desejar uma ótima noite para vocês, né? E agora, a partir de agora, uma ótima final de semana. Meio de semana ainda, né? Chegando no meio da semana, né, gente? Quarta-feira vai chegar amanhã. Então, nós estamos no meio da semana ainda. Ainda também em clima de carnaval, meio paralisadinho ainda, mas logo, logo a coisa engrena. Gente, fica com Deus, né? Até terça-feira que vem, que vou estar aqui novamente. Vamos ver se, de repente, terça-feira que vem, o doutor Renato pode vir bater um papo comigo. Né? Então, mas aí, horário, a gente sabe que o meu horário de programa, gente, esse horário talvez fica difícil para ele, porque ele tem paciente lá na clínica, né? Então, às vezes não dá muito certo o horário para ele vir. Mas, de qualquer maneira, né? Deixo meu boa noite para vocês. E vamos agora terminar o programa, gente, ouvir uma música do Jade. Ele estava ligadinho comigo aqui, ó. Vamos ouvir uma música dele. Gente, tchau para vocês. Até terça-feira que vem. Beijo. Se você for na minha casa algum dia, ver a magia que existe no lugar, o rio manso deslizando sobre as pedras, e numa queda a cachoeira murmurar, verá também lindas lagoas de águas claras, bando de araras colorindo a imensidão, verá um abraço de um velho sertanejo e o aconchego lá da minha região. Verá o gado manso na baixada, o sino da igrejinha no espigão, o grito de um vaqueiro na invernada e o eco de um berrante no grotão. Verá o sol se despontando atrás da serra, raios dourados num desenho magistral. Verá que tudo é tão sublime nessa terra, verá a paz que mora no meu quintal. Se você for na minha casa, com certeza a natureza vai fazer você voltar. Verá o orvalho banhando a verde mata, chuva de prata numa noite de luar, campos em flores, uma suave perfume, e os vagalumes feito uma constelação. Há muitos anos eu cheguei aqui um dia, tanta harmonia que também virei sertão. Verá o gado manso na baixada, o sino da igrejinha no espigão, o grito de um vaqueiro na invernada e o eco de um berrante no grotão. Verá o sol se despontando atrás da serra, raios dourados num desenho magistral. Verá que tudo é tão sublime nessa terra, verá a paz que mora no meu quintal. Verá que tudo é tão sublime nesta terra, verá a paz que mora no meu quintal.